Bom, meus caros, continuando aqui nossas aulas, hoje vamos dar aula do dia 27 de março, né? Ainda naquela perspectiva das aulas online, para que a gente não perca o nosso programa, né? E o tema da aula de hoje são as funções essenciais da justiça. São aqueles órgãos que funcionam junto ao Poder Judiciário, que obrigatoriamente estão ligados a ele de alguma forma. Não fazem parte do Poder Judiciário, mas são importantíssimos para o exercício dos direitos e deveres dos cidadãos e, sobretudo, do acesso à justiça. Nós temos, então, o Ministério Público, temos a OAB, temos a Advocacia Geral da União, temos a Defensoria Pública. Então, nós temos aí toda essa gama de órgãos que fazem parte da nossa estrutura. Vamos começar pelo Ministério Público, né? Quando nós falamos em Ministério Público, eu deixo claro, como já disse anteriormente, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, ele faz parte do Poder Executivo, né? E nós vamos ver algumas razões ao longo da nossa explanação que demonstram exatamente isso. O Ministério Público, ele tem uma importância muito grande para o Estado de Direito, porque ele atua como um defensor da sociedade em várias hipóteses, né? Na hipótese criminal, como aquele que cuida da persecução penal, que faz com que o crime seja efetivo, o crime seja apurado e o criminoso efetivamente punido, né? Quem exerce a punição dá a decisão ao juiz, mas quem faz a instrução criminal, defendendo os interesses sociais, é o Ministério Público. Na área civil, que é a que nos interessa, porque aqui estamos no processo civil, vocês vão ter processo penal com a professora Naila, né? E aí vocês verão os meandros do Ministério Público na justiça criminal. Mas na justiça comum, na justiça civil, nós temos o Ministério Público atuando de duas formas. Nós temos o Ministério Público atuando como parte no processo quando ele promove a ação. Por exemplo, quando ele promove uma ação civil pública em razão de algum fato, um derramamento de óleo que causou danos ambientais, por exemplo. Ele propõe a ação civil pública, né? Ele é o autor da ação civil pública, então ele é parte, né? E também ele funciona como custos legis, como fiscal da lei, quando ele atua como alguém que fiscaliza o cumprimento da norma jurídica, né? Por exemplo, nos processos de família, em que a mãe litiga com o pai pela guarda de um filho, o Ministério Público funciona como fiscal da lei, para verificar os interesses do menor, se estão sendo preservados e tudo mais. Alimentos é a mesma coisa. Então, eles atuam muito fortemente na área de família. Então, essa área, como fiscal da lei, eles atuam muito aí. E promovedores também de diversas ações de incapazes, de pessoas que não têm condições de gerir a própria vida, e aí eles podem fazer também essa participação e participam também nesse processo. E existem processos em que o Ministério Público participa como parte e como fiscal da lei. Na verdade, ele não é o mesmo membro do Ministério Público que atua numa função e na outra função. Eles são membros distintos, né? Então, um membro do Ministério Público propõe ação e o outro membro é fiscal da lei, né? Eles não podem acumular essas funções, até porque uma delas seria anulada, né? Se ele é o autor da ação e funciona como fiscal da lei, ele jamais vai impugnar qualquer coisa que ele mesmo tenha feito. Então, quando ele funciona como fiscal da lei, ele é totalmente independente do autor da ação. E, volto a repetir, há ações em que o autor da ação, o Ministério Público, como autor da ação, ele tem todos os encargos de um autor, tem que fazer a produção de provas, tem que recorrer quando acha interessante, e assim por diante. Então, tem que contestar, tem que produzir prova, tudo isso, tudo que o autor de uma ação faz, o Ministério Público faz quando é parte. Quando é fiscal da lei, não.
O fiscal da lei, ele só atua em verificação. Tem direito de recorrer, sim, pode recorrer da decisão do juiz, se ele acha que o juiz não está cumprindo a lei como deve, pode sim, mas não tem todos os ônus da parte. Ou seja, ele não tem que produzir prova, ele não tem que estar sempre presente em todos os atos do processo, mas ele tem que estar participando sempre e olhando o processo e intervindo quando houver necessidade de fazer, né? Então isso é extremamente importante. Outro detalhe do Ministério Público, a defesa, já disse, dos direitos difusos e coletivos, que eles têm como atividade fundamental a preservação dos direitos sociais. A carreira do Ministério Público ela é muito similar à carreira da magistratura, né? São o concurso público, um membro do Ministério Público entra como promotor de justiça e a segunda instância é procurador de justiça. Eles têm as mesmas atribuições da fiscalização, da atuação no tribunal e da atuação em primeiro grau. E em primeiro grau eles não atuam em todas as áreas, eles atuam em áreas determinadas, né? Atuam na área criminal, né? e sobretudo naquelas áreas relativas aos direitos difusos e coletivos, na área de falência, né? Na área de família, na área de menores, na área de registros públicos. Então, todas as áreas têm a participação do parecer do Ministério Público atuando aí. Então, isso é muito importante. E para nós, né, como cidadãos, as garantias do Ministério Público, que são estabelecidas na Constituição Federal, dos artigos 127 a 130, estabelecem exatamente as mesmas garantias inerentes à magistratura. Então, logicamente que o Ministério Público independente, ele vai poder atuar sem qualquer tipo de influência, né? O que é muito importante. Daí, aquelas 3 garantias da Constituição, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade, estão estabelecidas também para o Ministério Público. Evidentemente, isso leva a uma possibilidade de um processo muito mais independente e sem qualquer influência externa, né? Então, o Ministério Público, ele tem toda uma estrutura que lhe dá garantias. E essa estrutura, ela é administrativa e também funcional. Nós temos a parte da administração do Ministério Público, ou seja, como é que ele tem toda a sua administração financeira, toda a administração do seu quadro de promotores e de procuradores, né? E das suas garantias funcionais, né? Que nós acabamos de mencionar para vocês, né? Quais são os princípios que afetam o Ministério Público diretamente, né? Nós temos o Ministério Público, ele tem o primeiro princípio da unicidade, né? Ou da unidade ou unicidade, em que o Ministério Público ele é como uma corporação única. O Ministério Público se compõe, é um único órgão, ele se divide em promotores, procuradores, justamente para que nós possamos ter a ascensão dentro da carreira, né? Assim como o segundo princípio, que é o da indivisibilidade, é que o Ministério Público atua dentro do processo sempre como Ministério Público. Isso significa que se um promotor está no processo e ele se aposenta, vem um outro promotor para o processo, ele continua naquele momento em que o processo está. O processo não retroage, né? O processo não volta para que ele possa ter outro tipo de atividade. Então isso é extremamente importante, que o Ministério Público seja sempre um órgão uno e indivisível. E o terceiro é os princípios da independência e da garantia da autonomia jurídica. Ou seja, esse princípio da autonomia jurídica significa que o Ministério Público não tem que se ater a nenhum outro tipo de órgão jurídico para poder participar do processo. Ele tem participação própria, ele tem opinião própria, né? Ele vai exercer aquela função independentemente de qualquer outra posição jurídica que possa existir. É como um juiz.
O juiz, ele quando julga um processo, ele tem independência funcional para julgar aquele processo da forma que ele entende melhor para julgá-lo. Isso não significa que ele esteja certo ou errado, isso o tribunal vai definir. Mas o que a gente quer deixar bem claro é que a opinião do membro do Ministério Público ela é independente. Ele não sofre pressão, ele não sofre qualquer tipo de possibilidade de interferência nesse conhecimento jurídico. Isso é extremamente importante para que a gente tenha em mente. O Ministério Público ele tem uma grande divisão, que é o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Né? O Ministério Público da União ele é chefiado pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Ele comanda todo o Ministério Público Federal. É nomeado pelo Presidente da República para um mandato de 2 anos e cabe recondução. Então, quando a Constituição diz assim, cabe recondução, ela não coloca um número. Pode ser quantas vezes o Presidente da República quiser. Então, isso é extremamente importante para que a gente tenha em mente. O Procurador-Geral da República é escolhido pelo Presidente da República dentre os membros do Ministério Público Federal. Ele não tem lista. Há uma prática, e houve uma prática, em que o Ministério Público fazia uma eleição interna e encaminhava ao Presidente da República uma lista de 3 nomes. E o Presidente da República escolhia um dos 3. Isso não é uma norma estabelecida pela Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o Presidente da República poderá escolher o Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério Público Federal. Então, é o que nós temos hoje. Né? A lista tríplice foi feita, foi encaminhada ao presidente e ele não quis nomear nenhum dos 3. Né? Então, ele pode escolher quem ele quiser, na verdade. Outros presidentes seguiram essa lista, atendendo ao pleito do próprio Ministério Público, que indicou a ele aqueles que o Ministério Público entendia como sendo os melhores representantes. Mas o presidente não está obrigado. Mas a indicação do presidente passa pelo Senado Federal. Ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Né? E o Senado Federal vai aprovar ou não, voltando para a nomeação. Aqui é a mesma coisa que o ministro do Supremo, do STJ, do TST. Lembram-se disso? São aqueles ministros que são indicados pelo presidente, são sabatinados e voltam para a nomeação. Se o Senado não aprova, o presidente tem que indicar outro. O Procurador-Geral da República é exatamente essa hipótese, exatamente esse caso que acontece. Né? E quem são brasileiros tem que ser da carreira, tem que ter mais de 35 anos de idade. Né? Então, isso é notório saber jurídico e o Senado, então, vai fazer essa apreciação. O Procurador-Geral da República atua jurisdicionalmente junto ao Supremo Tribunal Federal. E ele comanda o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós vamos estudar mais para frente. Né? Quando a gente falar do Conselho Nacional do Ministério Público, vocês vão ver que quem comanda o Conselho é o Procurador-Geral da República. Assim como quem comanda o Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, são os chefes das respectivas carreiras que comandam os conselhos. Né? Então, o Ministério Público Federal, comandado pelo Procurador-Geral da República. E nos estados? Nos estados, o Ministério Público é comandado pelo Procurador-Geral da Justiça. Nós vamos ver uma nomenclatura de procuradores, né? Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral do Município. Não. O membro do Ministério Público é o Procurador-Geral da Justiça. Então, são os promotores, procuradores, e o chefe é o Procurador-Geral da Justiça, que é nomeado pelo governador do Estado, mediante uma lista tríplice a ser apresentada pelo próprio Ministério Público em eleição. E cabe apenas uma recondução. Diferente do Procurador-Geral da República, lá como eu disse a vocês, que ele pode ser reconduzido pelo Presidente da República, indicado a cada 2 anos, o mesmo, sendo renovado quantas vezes ele entender que é possível que seja feito. Então isso é extremamente importante. Procurador-Geral de Justiça, não. Procurador-Geral de Justiça, ele tem uma outra função, que é a de comandar o Ministério Público dos Estados, tá certo? E nomeado pelo Presidente da República dentro de uma lista tríplice, indicada pelos próprios
promotores e procuradores, né? Então, o Ministério Público tem essa função. O mandato tem uma recondução. O ingresso na carreira é igual por concurso público, tanto no federal quanto no estadual, né? As promoções são feitas por antiguidade e por merecimento, da mesma forma, e eles têm a possibilidade de ingressar na carreira sempre da forma de concurso público, né? Eles podem passar do Ministério Público Federal ou Estadual para a magistratura, podem, pelo 5º nos estados, pelo 3º no STJ, né, quando eles ocupam o lugar, pelo 5º na Justiça Federal. Então eles têm, sim, a ascensão, como os advogados têm, de participar do Ministério, do Poder Judiciário, desculpem. Então, essa função exercida pelo Ministério Público, né? E, em seguida, eu acho que já cabe aqui a continuidade dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, né? O Conselho Nacional do Ministério Público é aquele órgão que ele é o órgão de fiscalização do próprio Ministério Público, fiscalização administrativa, fiscalização financeira, ou seja, toda aquela parte que tenha qualquer tipo de processos disciplinares contra membros do Ministério Público, né? Então, como é que se compõe o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público? Ele foi criado pela Emenda 45 de 2004, assim como o Conselho Nacional de Justiça. E ele está estabelecido no artigo 130-A da Constituição Federal. E o Conselho Nacional de Justiça ele é formado por 14 membros, né? Vocês se lembram que o Conselho Nacional de Justiça são 15. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é formado por 14 membros, chefiado pelo Procurador-Geral da República, né? E aí temos Procurador-Geral da República, 4 membros do Ministério Público da União ou Federal, 3 membros do Ministério Público Estadual, 2 juízes indicados pelo STJ, não, 2 juízes, né? Um indicado pelo STJ e outro indicado pelo STF, né? E 2 advogados indicados pela OAB, e 2 cidadãos, um indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado Federal. Então, o CNMP tem toda essa função e tem também um corregedor geral. Como nós vimos lá no CNJ, o CNMP tem também um corregedor geral, ou seja, aquele responsável pela parte disciplinar dos membros do Ministério Público. Ou seja, os membros do Ministério Público que têm algum procedimento contra eles, alguma coisa assim, eles têm essa função a ser exercida dentro da função do CNMP, ou seja, a fiscalização. Então, o CNMP tem, além do controle dos membros da carreira, ele tem a parte punitiva, disciplinar, a parte financeira e a parte administrativa do Ministério Público, ok? Essa nossa aula continua já em seguida.